Olá, o vídeo que você está prestes a ver é referente à primeira análise parcial da disciplina Projeto Integrador em Psicologia 2, referente ao quinto período do terceiro ano do curso de graduação em Psicologia da Universidade PUC-PR Campus Londrina. Bom, psicopatologia psicanalítica. Freud, ao dar início a toda a compreensão que levaria ao modelo de psicopatologia em psicanálise, dispunha de pouquíssimos elementos para partir seus estudos. Algumas observações feitas por Breuer e Charcot o levaram a voltar sua atenção quanto ao papel da sexualidade na etiologia das doenças psíquicas. Freud também tentará entender o sofrimento físico existente nos sintomas conversivos, pela via da vida afetiva, pelos laços do paciente com as pessoas com quem estabelece suas relações de amor e ódio. Freud evidencia a busca da compreensão dos quadros por ele enunciados, advinda do entrelaçamento entre desejos proibidos e sua colocação nos vínculos do paciente, inicialmente muito relacionado à noção de trauma ou núcleo patógeno. Desde cedo, a criança é submetida a essas duas imperiosas vontades de seus impulsos internos e toda a adequação que devem sofrer para que possam encontrar gratificação, passando pelo teste de realidade, o nível simbólico e as proibições que se apresentam primeiramente pelos superegos dos pais e depois internalizadas no desenvolvimento de um superego próprio que fará se representar também as suas expectativas do mundo exterior. Sendo assim, é possível perceber que as linhas que se entrelaçam formando o quadro neurótico, psicótico ou perverso, assim como os traços de caráter, são praticamente inseparáveis. Para entender melhor o funcionamento dos quadros neuróticos, a gente pode esquematizar da seguinte maneira: um conflito gera uma neurose que bloqueia a descarga pulsional, causando um represamento da pulsão. E esse represamento da pulsão acaba não sendo suportado pelo ego, e pelo ego não suportar esse represamento, acaba formando um sintoma. Então, a partir da visão da abordagem psicanalítica, no geral, assim seria formado um sintoma de uma doença psicopatológica. A partir da abordagem da análise do comportamento, o comportamento humano ele é multideterminado e transforma-se conforme a relação entre o sujeito e o ambiente. A conduta humana é tida como mutável e adaptativa às contingências, controle de estímulos, esquemas de forçamento e etc. Portanto, pensar em um comportamento patológico a partir da análise do comportamento é pensar em um comportamento que é natural, pois foi adaptado pelo indivíduo a uma gama de contingências, mas que é socialmente inadequado e pode causar sofrimento a esse organismo que se comporta dessa maneira que foi aprendido pelo organismo. Bom, esses transtornos mentais, psicopatologias, a gente pode encontrar elas tanto numa visão psicanalítica quanto numa visão analítica comportamental. E a partir disso, em alguns casos específicos e até graves, a psicoterapia em si sozinha não dá conta para dar uma melhor saúde, bem-estar e qualidade de vida para a pessoa. Então, assim, se utiliza-se de fármacos, ou seja, a psicofarmacologia, a farmacoterapia, que é a utilização de fármacos. Mas o que é um fármaco? Basicamente é uma substância química conhecida que tem um princípio ativo dentro dela, certo? E esse princípio ativo vai gerar uma ação farmacológica dentro do organismo da pessoa, certo? Nós temos dois tipos de fármacos. O primeiro são os fármacos agonistas, certo? Que eles vão lá, a molécula do fármaco vai lá, no receptor da célula, se conecta a esse sítio do receptor da célula, gerando um sinal de ativação. Esse sinal de ativação vai gerar dentro da célula um efeito celular. Tranquilo? Depois nós temos o fármaco antagonista, que é o fármaco que vai impedir a ação do fármaco agonista. Dentro dos fármacos agonistas, nós temos outros tipos, como por exemplo o fármaco agonista total ou pleno. Esse fármaco ele causa efeito completo, certo? Então ele já chega no sítio do receptor e já tem esse efeito celular alto.
Também nós temos o fármaco agonista parcial, que é aquele que gera o efeito mediano, né? Não é toda a célula que vai receber esse efeito, tá bom? E também nós temos o fármaco agonista inverso ou reverso, né? Que é aquele que inicia o sinal de ativação na célula que já está semi-ativada, beleza? Então a célula já está ativada por algum outro motivo, já está gerando efeito, né? algum outro efeito ali, e esse fármaco agonista, ele vai lá e completa esse efeito, tranquilo? Então, aquele fármaco que ele vai só funcionar quando a célula já estiver ativada com algum efeito, tá bom? Dentro dos fármacos antagonistas, nós temos o fármaco antagonista competitivo, certo? Que é aquele que se liga no mesmo sítio do receptor, que está sendo competido com o fármaco agonista, pela interação fármaco-receptor. Ou seja, esse fármaco antagonista competitivo, ele vai competir, né, quem vai gerar o efeito, né, quem vai atuar nesse mesmo sítio do receptor, dessa célula, certo? Também nós temos o fármaco antagonista não competitivo, ou seja, como o próprio nome já diz, é aquele que se liga em outro sítio do receptor, né? Ou seja, um sítio diferente do sítio que o fármaco agonista vai se ligar, tranquilo? E também nós temos o fármaco antagonista químico, que é aquele que se conecta direto à molécula do fármaco agonista, impedindo que tal se conecte ao sítio do receptor. Ou seja, esse fármaco antagonista químico, ele não vai se ligar num sítio diferente ou no mesmo sítio do receptor que a molécula do fármaco agonista vai se ligar. Não, ele vai se ligar direto nessa molécula do fármaco agonista, tá bom? Como foi visto nas apresentações iniciais, a origem da psicopatologia é tratada em diferentes abordagens, e a gente usou como exemplo dessas abordagens as que foram apresentadas durante a aula, ou seja, psicanálise e comportamental. Portanto, é interessante indicar também os métodos de pesquisa mais comuns dentro dessas linhas de pensamento. Na psicanálise, a gente pode observar uma tendência ao método dedutivo, já que é um discurso mais abstrato e utiliza de teorias e leis já existentes para corroborar uma nova teoria sobre fatos ainda pouco conhecidos. No caso do vídeo, esse fato seria a psicopatologia, ou seja, primeiro é criado um discurso sobre o funcionamento da mente a partir da racionalização, tomando como verdade argumentos de uma premissa maior, sem levar em conta as premissas menores. E só depois da concretização dessa teoria no meio científico que essas premissas menores vão ser avaliadas e verificadas. Em contrapartida, na análise do comportamento, a gente vê uma predominância do método indutivo, já que suas conclusões partem de uma sistematização de padrões encontrados nos comportamentos do indivíduo, certo? Ou seja, primeiro são observadas premissas menores, comportamentos dos indivíduos, encontrando certas constâncias entre elas, para que sejam corroboradas leis, das quais só então, em conjunto, formarão uma nova teoria para o embasamento de uma premissa maior. Sendo assim, apesar da psicanálise e da análise do comportamento se divergirem no que diz respeito aos métodos de pesquisa e a como eles constroem suas teorias, as duas podem explicar muito bem as origens da psicopatologia de forma científica e embasada, certo? Além disso, a gente pode avaliar também o desenvolvimento dos fármacos como um método indutivo, porque primeiro é feito uma série de testes, primeiro em células e animais e depois em humanos, para que sejam evidenciados os benefícios e os malefícios de determinado medicamento, para depois, só então, depois de uma quantidade relevante de evidências serem coletadas, o fármaco poder ser oficializado e vendido. Portanto, é uma sistematização de dados
para chegar na conclusão de uma premissa maior. Primeiro você faz vários testes e a partir desses testes você chega a uma conclusão.